deputados federais no Congresso Nacional. O Paraná atualmente tem 30 deputados federais representando o estado no Congresso. Esse número poderia ser maior, já que a divisão de representantes na Câmara dos Deputados é feita com base no número da população de cada estado. Hoje, no sul do Brasil, o Rio Grande do Sul é quem possui a maior representação de deputados em Brasília. São 31 parlamentares representando 11.460.630 gaúchos. Já o Paraná, que conta com 11.597.484 habitantes, tem um representante a menos. Bom, o cientista Mário Sérgio Lepre explica que essa distorção ocorre por conta da falta de ajustes periódicos de representação na Câmara dos Deputados. A última mudança no número de parlamentares da Câmara foi em 93. Então, por exemplo, tem estado que, com o decorrer do tempo, começa a perder população. E estado que, com o decorrer do tempo, começa a ganhar população. E aí, o que tem que ser feito? Tem que ser feita essa lei complementar para fazer, novamente, a proporção. Agora, para você manter constante 513 deputados, então, se o Paraná cresceu e o outro estado lá, Bahia, diminuiu, então eu vou ter que tirar deputado da Bahia e trazer para o Paraná, para manter os 513. Até 1993, quando a população ainda não estava muito ligada na política, então o que eles faziam? Eles faziam essa lei, só que aí o Paraná cresceu, então eles davam deputado do Paraná e não tiravam da Bahia. E aí aumentava o número de deputados totais. Então, de 513 passava para 515. Por isso que o número de deputados vinha aumentando. Só que aí, depois que a gente tem uma democracia um pouco mais vigorosa, então já pensou você falar que vai aumentar o número de deputados federal? A população vai ficar doida, o eleitor vai ficar doido. Então, não aceita mais. E é por isso que desde 1993 não se faz mais essa lei. O cientista político avalia que esse número menor de deputados gera um desequilíbrio representativo, o que acaba sendo prejudicial para estados como o Paraná. Só que isso gera um desequilíbrio federativo. Isso não é justo. Eu estou analisando porque agora vai ter o censo, né? Então, quando o censo realmente mostrar quais são a população de todos os estados, né, aí vai ter que ser muito claro a necessidade de rever essa lei. Vai ter que ser feita outra lei para uma redistribuição e manter constante o número de deputados. Vai ser uma briga. Mas se não fizer isso, o que eu posso te afirmar hoje é que a representação de deputados federais hoje, ela é torta. Porque você tem estados subrepresentados e estados superrepresentados. Isso gera um viés. Gera um viés ideológico, gera um viés de interesses. Isso é muito sério. E Lepre comenta ainda que os representantes paranaenses devem cobrar a revisão de representatividade para que o Estado tenha um número ideal de parlamentares, como estabelece até a Constituição. Então, mas essa é uma briga que vai ter que ser enfrentada, tá? E é muito sério. Por quê? Porque senão você não tem proporcionalidade de deputados pela população dos estados. Se o estado é maior, ele tem que ter mais representatividade. O Paraná, por exemplo, penso que está numa situação aí que precisa de mais representatividade. Então você precisa ter mais representatividade popular para exatamente diferenciar tudo, né? Senão a democracia ela não corre riscos, né? Não é isso, porque nenhum sistema é perfeito, mas é preciso que se analise essas situações, entendeu? Então você viu, né? Tanto que a gente falou, né? Todas proporcionalidade, a cláusula e etc. é no sentido de você ter uma representação mais fidedigna. E Lepre destaca com o censo demográfico, que vai trazer o número aí exato da população dos estados, os paranaenses também vão poder cobrar seus representantes para buscar um número maior de vagas, isso na Câmara de Deputados. Agora, com o censo que está sendo feito, é obrigatório para o ano que vem, o Paraná, por exemplo, perguntar aos seus deputados, e agora? Vai ser feita a lei complementar de redistribuição de vagas? Né? Porque isso é necessário, tá? Estou levantando a bola aqui, né? Não tinha, isso eu fiz a coisa de umas 2 semanas, numa sala de aula, né? Mas eu percebi o grave que é isso, né? Mas a gente vai precisar dar uma olhada nisso aí, né? Ver com os políticos e etc. Né? Em 2003, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a editar uma resolução com mudanças no tamanho das bancadas estaduais na Câmara, com base na distribuição da população brasileira, mas o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional, por entender que caberia ao parlamentar decidir isso
por meio de lei complementar e não a um órgão judiciário. Raquel. O que se busca agora é ter uma maior representatividade, teria que fazer toda uma revisão para isso, né? Porque quando a gente compara aí com o Rio Grande do Sul, realmente a gente tem, parece pouco, né? Mas a gente tem um representante a menos e isso faz uma diferença imensa para o estado todo. Eu acho que a gente tem que repensar também as nossas lideranças, né? A maneira como que a gente está trabalhando. É claro que a cadeira ela tem que ser conquistada de outra maneira, né? Não é só pelo voto, precisa ter esse espaço, né? Tipo, são 10 cadeiras para o Paraná. É isso disso que a gente está falando, né? Então, a gente para poder ampliar, mas a gente também precisa pensar não só em número de cadeiras, mas pessoas realmente ativas em seus cargos, né? A gente tem, às vezes, deputados, tem o representante lá, mas ele faz pouco pelo Estado. A gente precisa discutir mais do que só a vaga, mais do que só a cadeira, mais do que o direito de ocupar esse lugar. Estar realmente representando o Estado do Paraná. Porque não adianta nada ficar só com discursos vazios, muitos deles às vezes até conseguem esses votos assim, mas não trabalham. Quais são os projetos? Né? A gente está até conversando, entrevistando todos os deputados federais, estaduais aqui, os eleitos, até para entender aqueles que já estavam no cargo, os que vão assumir agora, o que você pretende fazer? Né? E muitos chegam lá nem sabendo o que tem que fazer, despreparados. Sim. Como é o caso aqui dos 3 vereadores que se candidataram, que se a gente for fazer uma análise, eles mal sabem o que fazem para Londrina e estão querendo alçar um voo para tentar fazer alguma coisa em Curitiba pelo Estado, mas eles mal conseguem, né? Eles mal conseguem, por exemplo, resolver um problema de buraco de rua. E eles querem resolver um problema de verba para a saúde de toda uma região. Entendeu? Então a falta de preparo muitas vezes, né, Raquel? E esses representantes, eles precisam ter um bom networking também, né? Quando a gente fala isso, é ter uma boa entrada, ter uma maneira de conversar com os ministros, com os secretários, ser recebido. É claro que aqui eu não estou falando que tem que ser todo mundo do governo, eu estou dizendo que o governo tem que receber a todos. Saber o caminho das pedras, né? Exatamente. Porque senão, do jeito que fala aqui, pode interpretar, falar, não, você está falando que só os que são do governo que vão ter. A gente sabe que realmente tem uma grande restrição. O cara que não é aliado, ele passa amigo, às vezes, os 4 anos, né? Ele não consegue ter acesso. Mas, assim, que os governos olhem melhor para isso, para essas lutas individuais aí dos deputados, pelos municípios, e que os deputados tenham projetos. Não converseram à toa, né? O pessoal está comentando na nossa live, a Joana Silveira coloca, não cuidaram nem do pai, né? Pai, pronto atendimento infantil. Eu fiquei sabendo esses dias, uma pessoa foi lá, não tinha nem de pirona no pai. O João Antônio colocando, eu concordo com a Raquel, ficam brigando por ideologia idiota e não lutam pelo Estado. O Marcelo Fernandes, gente, os deputados do Nordeste trabalham mais do que os do Sul. Ele está fazendo uma análise por região, né? Vou mandar uma mensagem para o meu deputado falando disso, porque não pode. A Júlia Min falando o número aí, né, de deputados. Deveria ser revisada as vagas junto com o censo de 10 em 10 anos. O Marcelo Fernandes deixando aqui a sua opinião também. Quer participar com a gente? É só você acessar o nosso canal no YouTube, Jovem Pan, Grupo RIC, tem a nossa aba RN de Londrina. E aí você acompanha o nosso programa também, Imagem Pan News Londrina, 10h20.